entrou em contato, vai mandar o cartãozinho, vai explicar como funciona, o que nós fazemos, se nós só fazemos a ortodontia. Então, ela tem que ser bem, bem clara e bem amigável também com o paciente, né? E isso é só treinamento, né? E outra coisa que é importante, né? Vendas também não depende só do dentista, né? Não, de forma alguma. Quer dizer, se o primeiro contato do paciente não for positivo com a tua secretária, provavelmente ele nem comparece ou nem agenda a consulta. Então, a venda já é perdida ali no início. Então, isso é tão importante, esse papel da secretária, Fábio, porque eu costumo, assim, olha, secretária, você, Natália, esse mês nós fechamos bastante casos. Então, ela recebe, além do salário dela, uma comissão. Oh, que bacana. Por isso, né? Porque se ela não tivesse sido amigável, se ela não tivesse conquistado essa pessoa, ele também não teria fechado comigo. Então, toda vez assim, ela já sabe, além do salário dela, além de todos os benefícios legais existentes, ela tem ali um cartãozinho que ela recebe à parte, porque não dá para fazer parte também, incorporar no salário, porque um mês a gente pode fechar bastante, outro mês pode fechar menos, mas de acordo com esses fechamentos, ela vai ganhando porcentagem, né? Existem algumas clínicas em São Paulo que eles só dão a porcentagem quando a secretária fecha o negócio. Eu acho isso complicado, porque... Até para medir, né? Então eu falo assim, olha, se nós fechamos bastante é porque você me ajudou. Sim. Né? Então eu não tiro o mérito dela, eu mostro para ela que ela é importante para mim. Então eu sempre dou uma bonificação para ela. Que legal, que legal. Eu acho isso muito importante, né? Porque se você só remunera a sua profissional de uma maneira fixa, você acaba não incentivando ela a entregar mais, né? E como a gente falou, vendas é o que realmente traz receita para o teu negócio. Se ela participa direto ou indiretamente das vendas, eu acho que é justo ela receber alguma coisa por isso também, né? Ganha todo mundo. Sem dúvida. Né? Acho que isso é muito bacana. Agora, Winston, você não é um profissional que faz muito marketing, Não. né? Vou dizer assim, você é mais discreto, né? Sobretudo em questão de rede social. Muito diferente de muitos colegas de vocês o colega seu que realmente acaba investindo mais nisso. Da onde vem esse paciente, o teu paciente, já que você não trabalha focado especificamente no marketing digital, por exemplo? O meu marketing digital, eu procuro concentrar mais assim naquelas questões que aumentam a autoridade do que eu estou falando. Então, se eu vou para um congresso, eu posto uma foto naquele congresso. Se eu estou ministrando uma palestra, eu posto uma foto ministrando uma palestra. Né? Até assim, eu tenho uma paciente em especial que ela veio e falou, doutor, eu vim procurar só você porque eu vi que você fez um congresso internacional, que foi na época que eu fui lá para Dubai. Eu vim te procurar porque quem faz um congresso desse tem conhecimento. Sim. Né? Então te dá autoridade. Então assim, eu foco mais as minhas postagens nesse sentido, que possa aumentar a minha autoridade quando eu estiver conversando com o meu paciente. Quando eu estou dizendo autoridade, não estou dizendo no sentido de ser autoritário, eu estou dizendo de ter conhecimento de causa do que eu estou dizendo, né? É um dos gatilhos mentais que a gente utiliza. Isso. Então eu não trabalho muito com marketing, porque eu procuro muito conversar com os meus colegas que fazem outras áreas, da forma como a ortodontia pode ajudá-los a desenvolver bem a área dele. Então, eu tenho indicações de colegas. E, principalmente, de onde vem mais pacientes é indicação de outro paciente. Né? Então, eu tenho, assim, pacientes que vêm de fora, de longe, bastante paciente de Londrina, de Cambé, de Arapongas, de Foz do Iguaçu, Curitiba, São José dos Pinhais, Florianópolis. Puxa! Tem um na Alemanha, tem um na Áustria e 2 no Japão. Né? Isso a Invisalign me permite fazer esse tratamento à distância. Mas assim, são pacientes que vêm de longe, porque alguém chegou e falou, vai ali que ali eu gostei, tratei, gostei. Então, esse boca a boca é o que me traz mais o paciente para o meu consultório. Né? O que me traz mais retorno é o paciente que indica outra pessoa. Que legal. Vamos falar um pouquinho do caso da marca que você representa, que é a Invisalign. A gente não está ganhando nada para isso, mas também não tem problema nenhum da gente conversar sobre isso. Você é um profissional que tem muito destaque dentro do Invisalign, né? Eu mesmo vi várias premiações que você recebeu. Olhando de fora, Winston, eu não sou dentista. Vamos lá. O Invisalign é um produto. Claro que é um tratamento, mas é um produto, né? Então, assim, eu acho que de forma bastante inteligente, a Invisalign, ele se vende direto para o consumidor final,
Diferente de outras marcas, né? Outras marcas trabalham muito o dentista para que o dentista venda o produto. Uhum. Invisalign você vê, inclusive, comerciais de televisão, onde o consumidor ele tem conhecimento do produto. Então, tem muitos casos, que eu já conheço muitos dentistas que também atuam com Invisalign ou outras marcas de alinhadores, que o paciente ele procura mais o produto do que o profissional, né? Então, quer dizer, isso é ruim, porque parece que você vende um produto que virou quase que uma commodity. Todo mundo sabe o que é o Invisalign hoje. E às vezes o paciente não sabe distinguir o Invisalign de uma outra marca. Ele quer um alinhador, né, invisível, né? Uhum. Como é que você consegue se destacar como um profissional e não como um vendedor de um produto? Porque ele procura você e não especificamente o produto. Como é que você consegue fazer esse jogo? Bom, na verdade, assim, a Invisalign realmente ela investe bastante nessa questão de marketing, né? Tanto que, assim, ela trata algumas celebridades, assim, para que ela possa fazer o marketing da Invisalign. Sim. Então, isso é um fator positivo para o Invisalign Doctor, né? Mas por que o... Invisalign Doctor é quem... É o dentista que trata com o Invisalign, né? Mas por que às vezes, na mesma cidade tem um dentista que vai bem, tem outro que vai menos? Porque apesar da Invisalign ser um aparelho de forma assim, vamos dizer, que faça o seu próprio marketing, mas quem trata, quem faz o planejamento e quem põe em execução é o dentista. Então, o conhecimento que ele tem, tanto da parte de ortodontia quanto depois da parte de alinhadores, vai fazer a diferença entre um tipo de tratamento e outro. E aí o paciente ele começa a perceber, fala assim, olha, aqui eu tratei e deu certo, aqui eu tratei e não deu certo. Né? Então a gente às vezes trata um retratamento. Um retratamento é um paciente que tratou e o dente não foi, não respondeu, não conseguiu responder, ele procura outro. E aí ele fala, aqui deu certo. Então, às vezes, é assim, a forma como o dentista... Não estou dizendo que tem dentistas ruins dentro da Invisalign, mas é que, às vezes, como ele conduziu o tratamento, não foi como o paciente queria. Talvez por falha do equipamento, talvez por falha do dentista, talvez por falha do próprio paciente que não soube utilizar, né? Porque ali a gente é totalmente dependente do paciente. Se ele não usa, o aparelho não funciona. Isso. Então, às vezes, é esse porémzinho no meio do caminho que diferencia um profissional do outro, que faz com que um profissional se destaque um pouco mais, o outro se destaque um pouco menos. Né? Por exemplo, aqui em Rolândia, nós tivemos que trabalhar de uma forma um pouco diferente do que os grandes centros trabalham. Eles trabalham geralmente com um parcelamento menor, cartões de crédito, e aqui em Rolândia nós tivemos que ampliar o número de parcelas, tivemos que usar um montante do capital de giro para bancar os primeiros tratamentos, porque o paciente aqui não consegue fazer o mesmo pagamento que Londrina faz, por exemplo, né? Então a gente teve que adequar toda uma situação para que os pacientes pudessem arcar com um tratamento desse. E tudo isso daí hoje está gerando está trazendo esse retorno para nós. Que legal. E até vou acrescentar uma coisa, que é uma coisa que eu realmente gosto de destacar. O paciente ele compra o dentista e não o tratamento. Sim. Então, por mais que ele esteja interessado no Invisalign, ele te procura porque é aquilo que você falou. As ações bem orquestradas que você faz é exatamente para te dar ganho de autoridade e de credibilidade. Quando o paciente vê você nas redes sociais, fazendo curso, ganhando premiação, de alguma forma ele se identifica, te procura e aí você se vende mais do que vende o tratamento, né? Sim. Porque... eu, como paciente, eu não tenho condição de avaliar se o Winston é melhor que o doutor tal. Eu não tenho, porque eu não sou dentista. O que o paciente tem condição de avaliar é a jornada. Eu fui muito bem atendido pela secretária, o doutor Winston me atendeu muito bem, ele me explicou muito bem, ele me passou segurança, demonstrou empatia. Eu acho que é aí que se conquista muito o paciente, né? Então, assim, eu vejo que tecnicamente é uma obrigação do dentista estar preparado, mas não é isso que vende, porque isso o paciente não entende. Então, eu até não acredito, mas eu acredito o teu sucesso mais a questão pessoal mesmo, de você saber se vender, mais do que o conhecimento técnico, que lógico é importante, né? Sem dúvida, né, Fábio? Ali é que assim, você precisa se colocar no lugar do paciente, né? E você, na hora que vai conversar com ele, você tem que falar na linguagem que ele entende. E você precisa explicar para ele, né? Porque às vezes o paciente senta na tua cadeira, você vai lá, olha, você tem 3 cáries. O paciente fala, tem 3 cáries. E aí? E aí
vou tratar. Agora você pega, você tem lá um equipamento que mostra para o paciente a cárie, você faz a radiografia para o paciente e mostra a cárie na radiografia, né? Você tem, explica para o teu paciente o que está acontecendo, como você vai tratar. Então isso diferencia daquele que fala, você tem isso, eu vou fazer assim, vai tratar. Isso. Né? Então isso tudo diferencia muito o paciente. E hoje o paciente ele está entendendo, ele não é mais aquele paciente que vinha no teu consultório e falava assim, eu vou tratar uma cárie. Hoje ele já chega no teu consultório, ele já procurou pelo tio Google inteiro. Ele já vem com o diagnóstico pronto, né? Já vem com o diagnóstico pronto, o tipo de tratamento pronto e até o tipo de material. Aí vai caber a você, enquanto profissional, falar, não, eu sei que você pode ter visto isso, mas não é o tratamento adequado. Aí você vai ter que ter autoridade suficiente para mostrar para o paciente que não é o que ele tinha visto. Mas assim, o paciente hoje não é mais aquele bobinho que chegava no teu consultório, abria a boca e acreditava em tudo que você falava. Isso. Hoje é um paciente instruído. Por mais simples que ele seja, ele é um paciente instruído. E aproveitando esse gancho que você falou que ele já não é mais bobo, ele quer muitas vezes evidência do que você está propondo para ele. Aí que entra a importância dos recursos visuais que você utiliza, né? Sim. Seja uma câmera intraoral, um scanner, uma fotografia. Eu acho que tem que dar transparência, né? Porque tem paciente que às vezes desconfia. Ele está me propondo isso para ganhar mais dinheiro, para vender. Se você tiver um recurso visual, é uma ferramenta de vendas a mais, né? No teu caso, você precisa usar, né? Sim, a gente tem, né, um dos gatilhos mentais que você utiliza é o da autoridade. E para você ter autoridade no que você está falando, você tem que mostrar para o teu paciente. É diferente de você pegar ali, por exemplo, eu trabalho com um scanner intraoral, né, fotografias. Então, quando você escaneia o teu paciente, ele está vendo a boca dele ali de imediato, saindo na tela. E tudo que você está falando, ele está conseguindo ver ali. Né? Agora, você chega ali e fala para ele assim, olha, porque aqui tem a raiz do teu dente. Ele já começa a imaginar a raiz de uma árvore. Né? Você fala assim, porque aqui tem a coroa do dente. Ele já começa a imaginar aquela coroa, uma raiz de árvore com uma coroa de rei em cima. Falo, então, o paciente não consegue. Você dá um espelhinho na mão dele, ele faz de conta que está vendo. Né? Porque você está mostrando, mas no espelhinho ele... Então, pois é. Eu já tive, né? Já tive na minha época de clínica geral, mostrar para o paciente, falar, você tem uma cárie aqui, dei o espelhinho na mão, era uma moça. Isso parece brincadeira, mas não é. Era uma moça, eu dei o espelhinho e falei, você tá vendo a cárie aqui? Ela falou, nossa, doutor. Eu falei, tá feia, né? Ela falou, não, essa espinha aqui, mas tá. Eu falei, pelo amor de Deus, a pessoa tô mostrando o dente, ela tá vendo a espinha que tá na cara ali. Quer dizer, é isso que acontece. Uhum. Né? O paciente, ele vai olhar de tudo, menos para a boca, porque ele não consegue ver. Verdade. E outra coisa que você falou que eu achei interessante, Winston, é que assim, você também precisa ter ajuda de outros colegas, os encaminhadores, os indicadores. Esse é um outro público que você tem, né? Ao mesmo tempo que você tem que mirar o paciente, que é o teu cliente direto, você tem que muitas vezes se relacionar bem com os colegas de trabalho, porque esses são potenciais indicadores. Como é que você trata o networking para ter esse sucesso também de angariar paciente? Na verdade, Fábio, assim, a gente sabe que toda classe ela é um pouco desunida. Né? E a classe odontológica não seria diferente. De repente a pessoa pode olhar e falar, aquele ali é meu concorrente. Mas eu não vejo assim, eu vejo até os ortodontistas, eu vejo como meus colegas. Tanto que, assim, tem profissionais que se dão bem com Invisalign, tem profissionais que se dão bem com um aparelho fixo. Então, aquele que não se dá bem com Invisalign, eu vou atrás e falo, vem cá, vamos trabalhar junto. Eu te ensino, eu te ajudo, pego na mão, a gente vai. Eu tenho uma dúvida em um aparelho fixo. Você acabou de ver mais um corte de podcast no canal BD Studio. Aqui, nós gravamos e editamos diversos podcasts e fazemos cortes de vídeos como este que você viu. O link para falar com a gente e desse episódio completo está aqui na descrição do vídeo.